Aposta grátis na Champions é só na Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, onde você ganha o bônus para apostar nos jogos e caso sua aposta seja ganha, você saca sem BO algum. Clique agora no link do comentário fixado e faça já sua aposta. Polêmica no ar, embora muita gente queira que você não saiba, as cotas de televisão do futebol brasileiro seguem bastante desiguais, que é uma prova. No Campeonato Brasileiro de 2023, o Flamengo, que fez campanha ruim, terminou apenas no quarto lugar, faturou mais sozinho do que Cruzeiro, Vasco e Santos somados. Vou usar esse vídeo para te explicar o modelo de divisão da grana, onde é que está a discrepância, além de uma série de outras informações super importantes. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. Bom, bora começar do princípio. As cotas de televisão do Campeonato Brasileiro são divididas. Em TV aberta, por exemplo, 40% da bolada é distribuída entre os 20 integrantes da Série A, 30% se dão de acordo com o número de partidas transmitidas pela Globo e outros 30% de acordo com a classificação final do campeonato. E é importante contar que o 17º, o 18º, o 19º e o 20º, ou seja, os rebaixados, deixam de ter participação nesses 30% de acordo com a classificação final. Até aí tudo bem, modelo de distribuição legal, mas onde o bicho pega e transforma as cotas de televisão do futebol brasileiro numa grande desigualdade está no pay-per-view, especialmente porque 4 clubes têm valores mínimos garantidos. Para você entender, o pay-per-view na teoria funcionaria de acordo com a receita de cada clube, seguindo o número de assinantes por time. Então quando você vira um assinante do pay-per-view, você se declara torcedor de tal time, e esse time passa a ter um percentual em cima do número de torcedores que se declaram torcedores desse time. Se não houvesse esse mínimo garantido e o Flamengo contasse com 50% dos assinantes de pay-per-view, 50% da cota ficaria com o rubro-negro, certo? O problema é que Flamengo, Corinthians, Grêmio e Palmeiras conseguiram nas negociações com a Globo mínimos garantidos, então eles já partem de um valor fixado independentemente do número de assinantes que se declarem torcedores desses times. E é aqui que a gente começa a ver a diferença gigante. Bora com os números gerais primeiro. O Flamengo foi o que mais arrecadou com o Campeonato Brasileiro, e eu estou incluindo TV aberta, TV fechada e pay-per-view. Rubro-Negro teve 275 milhões de reais de receita no Campeonato Brasileiro do ano passado. Importante contar que se a gente somar o Cruzeiro, 98 milhões de reais, o Vasco, 97 milhões de reais e o Santos, 64 milhões de reais, esses 3 grandes clubes não batem os 275 milhões de reais do Flamengo. Tudo por causa do pay-per-view, como eu já expliquei para vocês. O rubro-negro teve, desses 275 milhões de reais, 177 milhões vindos do pay-per-view. Muito dinheiro impactado ou impulsionado por conta desse valor mínimo garantido. O mesmo vale para o Corinthians, que foi o segundo colocado na classificação geral, nesse ranking de clubes que mais faturaram. O Timão teve exatamente, deixa eu pegar aqui o número, 187 milhões de reais. Desses 187 milhões, 118 milhões vieram do pay-per-view. O Grêmio na terceira colocação, o Grêmio fez bom no Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão. O Grêmio terminou, a soma total de receita do Grêmio foi de 170 milhões de reais, desses 170 milhões, 57 milhões vieram do pay-per-view. O Palmeiras, na quarta colocação na classificação geral, embolsou 162 milhões de reais, 50 milhões do pay-per-view. Nicola, explica pra gente direitinho como é que funcionou esse ranking do pay-per-view. Falei sobre o Flamengo, 177 milhões, Corinthians 118, Grêmio 56, quase 57 milhões, Palmeiras 50, né? Aí você começa a ver a discrepância. O quinto lugar é do São Paulo com quase 28 milhões de reais. O sexto com o Vasco com 20 milhões e meio de reais. O sétimo foi o Cruzeiro com apenas 18 milhões de reais. Lembrando o número do Flamengo, 177 milhões. O Atlético Mineiro foi o oitavo, 16 milhões de reais. O Internacional, o nono, com 15 milhões de reais. Fluminense, o décimo, com apenas 10 milhões e meio de reais.
Santos o 11º com 9.950.000, o Botafogo foi o 12º com 9.520.000, o Bahia o 13º com 6 milhões de reais, Fortaleza o 14º com apenas 1.960.000, o 15º foi o Coritiba com 1.600.000, 16ª colocação para o Goiás com 1.050.000 reais, América em 17º com apenas 483.000 reais, Cuiabá e Red Bull Bragantino dividiram a 18ª colocação com míseros 120.000 reais. O Atlético Paranaense não fechou seu sistema de pay-per-view com a Globo e por isso não teve direito a qualquer receita com o pay-per-view. O impacto dessa distribuição absolutamente descabida do pay-per-view causa enorme interferência e influência no resultado final que eu começo a apresentar para vocês. Estou colocando na tela os números. O Flamengo foi o líder desse ranking com 275 milhões de reais. Segunda colocação do Corinthians com 187 milhões de reais. O Grêmio em terceiro com 170 milhões. O Palmeiras em quarto com 162 milhões de reais. Há uma distância grande para o Atlético Mineiro, o quinto com 121 milhões. O Botafogo foi o sexto com 112 milhões de reais. O São Paulo o sétimo com 111 milhões. O Flu na oitava colocação com 105 milhões, empatado com o Internacional, um empate técnico, né? Diferença de 200 mil, ambos faturando 105 milhões de reais. Cruzeiro o décimo com 98 milhões de reais, o Cruzeiro o 11º com 97 milhões de reais, o Red Bull Bragantino ficou na 12ª colocação com 85 milhões de reais, o Fortaleza aparece em 13º com 73 milhões de reais, o Bahia o 14º com 72 milhões, o Cuiabá o 15º com 66 milhões, Santos em 16º com 64 milhões, o Curitiba 17º com 49,9 milhões de reais, o Goiás o 18º com 49,4 milhões e o América 19ª colocação com 42 milhões. O Atlético Paranaense é o 20º, muito impactado pela ausência de receita no pay-per-view. Então você vai perceber que Santos, Curitiba, Goiás e América, os times rebaixados, que deixaram de ter aquele percentual de 30% da classificação final, ficam na parte de baixo da tabela. Só estão à frente do Atlético Paranaense, que abriu mão do pay-per-view. E aí o fato de 4 clubes terem mínimos garantidos garantem a Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Grêmio uma condição muito melhor. E aí é importante lembrar que Flamengo e Corinthians sozinhos têm cerca de 55% de todo o bolo do pay-per-view, que mostra uma distribuição extremamente equivocada. Só para comparar com o que se pratica no exterior, o Manchester City, último campeão inglês, ganhou apenas 1,7 vezes mais do que quem menos ganhou na Premier League. E aqui dá para perceber que a diferença é extremamente gritante. Só para arrematar, o Santos 4 vezes menos do que o Flamengo, o Furacão recebeu apenas pela TV aberta esses 41 milhões e 800 mil. Os números do acordo do Atlético Paranaense com a Cazé TV para o sistema de streaming e pay-per-view não foram revelados, tá bom? Ficou com alguma dúvida? Use espaço para comentário. Estou aguardando a sua posição. Uma dessa a gente pode até trocar ideia, responder e comentar mais a respeito desse assunto. Combinado? Esquece de deixar like, de me seguir por aqui, de receber todas as notificações, de compartilhar o vídeo também. Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal para ser definitivo na área de treinamentos de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só 12 de R$ 29. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade.